Olá, alunos! Sou a professora Meire. Sejam bem-vindos ao meu canal de matemática, o X da Questão. Olá, alunos! Sou a professora Meire e hoje iremos falar de multiplicação e divisão de polinômios. Vou colocar o x e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora, eu vou multiplicar o 3x pelo 2x. Sinais diferentes, fica menos. 2 vezes 3, 6. Repito a letra e vou somar os expoentes. Aqui eu tenho 1 mais 1, então fica 2. Agora, eu vou multiplicar o 3x por 1. Sinais iguais, fica mais. 3 vezes 1, 3. Repito a letra e reparo que só tenho um x. Então, o expoente é 1. Vamos para o de baixo? Multiplicando um polinômio por outro polinômio. A ordem tanto faz. Eu posso multiplicar tanto um segundo parênteses pelo primeiro, como do primeiro parênteses para o segundo. Eu vou fazer do primeiro para o segundo. E vou multiplicar o primeiro termo, que nesse caso é o 3x ao quadrado, por todos os termos do segundo parênteses. Depois eu vou pegar o segundo termo, nesse caso menos 5x, e vou multiplicar por todos os termos. Começando aqui, eu vou ver sinais iguais, fica mais, não precisa colocar. Vou multiplicar número com número, 3 vezes 2 dá 6. Estou trabalhando com a letra x, então vou repetir ela. E vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora eu vou multiplicar o 3x ao quadrado por 1. Então, sinais iguais dá mais. Número por número, 3 vezes 1, 3. Estou trabalhando com a letra x, então vou repetir o x. Não tem ninguém para somar os expoentes, então vou repetir o expoente 2. Agora eu vou para o segundo termo, que nesse caso é o menos 5x, e vou multiplicar ele pelo 2x, sinais diferentes dá menos. Número vezes número, 5 vezes 2 dá 10. E estou trabalhando com a letra x. Então, vou repetir o x e vou somar os expoentes. Aqui é 1 mais 1. Então, o expoente do resultado será 2. E também vou multiplicar esse menos 5x por 1. Sinais diferentes, vai dar menos. Número com número, 5 vezes 1 dá 5. Estou trabalhando com a letra x, vou repetir. Como só tem um x, resultado também só tem um x. E aí, a gente tem que verificar se no resultado vai gerar termos semelhantes. Sim, gerou. Repara que aqui eu tenho termos semelhantes, x ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu tenho que trabalhar com eles dois. Chamamos essa parte de redução de termos semelhantes. Vou reduzir esses dois termos e vou repetir os outros que não têm termo semelhante para juntar. Então, aqui do lado eu vou colocar o 6x ao cubo. Agora, esses dois, sinais diferentes, vou diminuir. O sinal do maior é menos, então lá no resultado vai ser o menos. O maior menos o menor, 10 menos 3, 7. E vou repetir a família x ao quadrado. O 5x não tem ninguém para somar nem para diminuir, é só repetir o menos 5x. Vamos agora aqui para baixo? Então, exatamente igual ao de cima, eu poderia começar do segundo termo vezes o primeiro ou do primeiro vezes o segundo. Mas eu vou começar do primeiro vezes o segundo. Vamos lá? Então, vou começar pelo a ao quadrado, multiplicando por menos o a ao quadrado. Sinais diferentes, eu vou botar o menos. Estou trabalhando com a letra A, eu vou repetir e vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Agora, eu vou multiplicar o a ao quadrado pelo 2y. Sinais iguais, eu vou botar mais. Multiplicando os números, 1 vezes 2 dá 2. E aí, eu vou juntar o a ao quadrado com o y. Então, no resultado vai ficar a ao quadrado y. Agora, eu vou multiplicar o a ao quadrado com o b. Sinais iguais dá mais. Como só tem letras, é só juntar. Então, dá a ao quadrado b. Agora, eu vou aqui para o termo menos 7b. Ele vai multiplicar pelo primeiro termo do outro parênteses, que é o menos a ao quadrado. Então, vamos ver os sinais. Sinais iguais, fica mais. Multiplicando os números, 7 vezes 1 dá 7. E a gente vai juntar essas letras. Então, eu vou ter
b ao quadrado, mas eu gosto de colocar em ordem alfabética, então vou colocar ao quadrado b. Vou pegar o menos 7b e vou multiplicar pelo segundo termo, que é o 2y. Então, sinais diferentes vai dar menos. Vou multiplicar os números 7 vezes 2, 14, e vou juntar essas letras, no caso, by. E vou também multiplicar o menos 7b pelo terceiro termo lá do outro parênteses, que é o b. Sinais diferentes vai dar menos. 7 vezes 1 dá 7, e juntando as letras, eu vou colocar o b, mas eu vou somar os expoentes. 1 mais 1 vai ficar com o expoente 2. Agora, vamos multiplicar o 4ab pelo menos a ao quadrado. Sinais diferentes vai dar menos. 4 vezes 1 dá 4, e vou juntar todas as letras. Repare que eu tenho a letra A e B. Então, vou colocar AB. Sendo que o A, eu tenho aqui o expoente 1, e aqui eu tenho o expoente 2. Vou somar. 1 mais 2 dá 3. E o B só tinha um B mesmo, vai ficar daquele jeito. Então, vamos multiplicar o 4AB pelo segundo termo. Sinais iguais vai dar mais. Eu vou multiplicar 4 vezes 2, que dá 8. Repare que eu vou trabalhar com as letras A, B e Y. Então, vou juntar todas elas. Não tem nenhuma letra igual para somar os expoentes. O resultado ficou aquele mesmo. E agora, eu vou pegar o 4AB e vou multiplicar lá pelo B. Sinais iguais vai dar mais. 4 vezes 1 dá 4. Repare que eu só tenho as letras A e B. Vou colocar. Sendo que B eu vou somar os expoentes. 1 mais 1 vai ficar 2. E agora, eu tenho que procurar os termos semelhantes, ou termos de mesma família. A elevado à quarta não tem. Ao quadrado y não tem. Ao quadrado b tem aqui do lado. Não tem mais. By também não tem. B ao quadrado também não tem. Ao cubo b também não tem. Aby não tem. Ab ao quadrado também não. Só temos esse termo semelhante. Então, eu vou repetir todos os outros termos e vou fazer a continha desses dois, tá? Então, eu vou repetir menos a ao quarta mais 2 ao quadrado y, porque não tem ninguém para somar nem para diminuir. Vou unir esses dois. Como os sinais são iguais, dá mais. 1 ao quadrado b mais 7 ao quadrado b, isso dá 8 ao quadrado b. E vou repetir todos os outros. Vou repetir o menos 14by, vou repetir o menos 7b ao quadrado, vou repetir o menos 4 ao cubo b, vou repetir o mais 8aby, vou repetir o mais 4ab ao quadrado. E acabamos nossa conta. Vamos dividir o polinômio 3x ao cubo menos 14x ao quadrado mais 23x menos 10 pelo polinômio x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, a gente vai armar como se fosse uma divisão normal. E a gente vai dividir o primeiro termo com o primeiro termo, sempre assim. Então, vou dividir 3 dividido para 1 dá 3, e vou diminuir os expoentes da parte literal. Então, x ao cubo, né? Então, 3 menos 2, 1. Então, no resultado vai ficar x elevado a 1. E agora, eu preciso saber qual é o resto. Então, eu vou fazer o seguinte movimento. Eu vou pegar o 3x e vou multiplicar por todos os termos e vou colocar o resultado aqui do outro lado para eu diminuir. Como eu vou diminuir, toda vez que eu multiplicar esses termos, eles vêm para cá com sinal trocado. Vocês vão entender. Então, vamos fazer assim, ó. 3 vezes 1 dá 3. Como os sinais são iguais, ele ficaria mais, mas trocando o sinal, ele vem como menos. E vamos somar os expoentes. X elevado a 1 com x elevado a 2, 1 mais 2, 3. Então, no resultado, x elevado a 3. Na hora que o resultado dessa multiplicação for lá para o outro lado, é importante que ela fique embaixo do seu termo semelhante, para poder somar ou subtrair. Vamos fazer agora 3x vezes 4x. Então, fica 3 vezes 4, 12. Como os sinais são diferentes, seria menos. Indo para o lado de lá, ficou mais. E somando os expoentes, olha, x e x. Aqui tem 1 mais 1, então o resultado fica x elevado a 2. Agora, vou multiplicar o 3x por 5. 3 vezes 5, 15. Aqui, sinais iguais, ficaria mais, mas indo lá para o outro lado, eu vou botar com o sinal de menos. E vou ver as letras. Só tem um x, então bota um x lá.
Então, vou fazer essa soma. Entenda-se por soma. Sinais iguais vocês somam, sinais diferentes vocês diminuem. Então, eu tenho sinais diferentes, vou diminuir. 3 menos 3 dá 0, então vou botar um tracinho. Aqui, ó, sinais diferentes também vou diminuir. O sinal do maior é menos, então o resultado vai ser menos. 14 tira 12 fica 2. Como são da mesma família, 2x ao quadrado. Sinais diferentes dá menos, sendo que o resultado do maior é mais, então vou colocar mais. 23 menos 15, isso dá 8. Como são da família x, boto x. E aí, o 10, que não tem ninguém nem para somar nem para diminuir, eu sou obrigada a repetir ele do jeitinho que ele está lá em cima, menos 10. Para continuar a divisão, temos que olhar sempre se o primeiro termo tem a parte literal igual ou de expoente maior. Se não tiver, nós já encontramos o resto. Como a parte literal tem a mesma potência, tem o mesmo expoente, então é possível dividir. Então, vamos continuar. Eu vou dividir esse primeiro termo com aquele primeiro termo, ok? Os sinais são diferentes, então, no resultado, eu terei menos. Vou dividir os números. 2 dividido para 1 dá 2. E vou diminuir os expoentes, tá? 2 menos 2 dá 0. X elevado a 0 dá 1. Então, eu não preciso colocar esse x. Já tem aqui o resultado. Agora, para saber o resto, eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por cada um desses termos. 2 vezes 1 vai dar 2. Os sinais são... Então, eu vou multiplicar o 2 por cada um desses termos. Então, vamos lá. Começando pelo sinal. Sinais diferentes daria menos, mas indo para subtrair, ele vai trocar o sinal para mais. 2 vezes 1 dá 2. E nessa multiplicação eu só tenho x ao quadrado, então vou repetir ele. X ao quadrado. Vou multiplicar o menos 2 por menos 4. Sinais de iguais seria mais, mas como ele vai subtrair, ele troca de sinal para menos. 2 vezes 4, 8. E nessa multiplicação eu só vou ter essa letra x. Então, vou repetir ela lá do outro lado, x. Vou multiplicar o menos 2 pelo mais 5. Sinais diferentes dá menos, mas como vai lá para o outro lado, ele vai como mais. 2 vezes 5, 10. Não tem letra, então não precisa levar nenhuma letra. Vamos somar isso, sendo que aqui os sinais são diferentes. Então, vamos ver como é que dá esse resultado. Sinais diferentes, vou diminuir. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, isso dá 0. Também são sinais diferentes, vou diminuir. 8x menos 8x também dá 0. Sinais são diferentes também, vou diminuir. 10 menos 10 dá 0. Então, o resultado dessa divisão é o 3x menos 2. É muito bom te ver por aqui. Aproveite, se inscreva no canal, dê o seu like e faça um comentário.